Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos ativos do Brasil e do exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do HCTR11. Trata-se de um fundo aí bem problemático que tem apresentado aí uma queda gigantesca no valor das suas cotas nos últimos anos. Inclusive no mês de dezembro ele assustou todos os seus cotistas, né, divulgando que não pagaria dividendos. O seu pagamento em janeiro foi maior do que vinha pagando. Vamos entender um pouco essa situação, o que aconteceu com o fundo. Também houve uma grande preocupação, uma vez que, a exemplo de outros fundos, como o Tordesilhas e o Deva 11, o HCTR tem diversos ativos problemáticos em seu portfólio. Fique com a gente aqui até o final, que a gente vai entrar nos detalhes, trazer as novidades a respeito deste fundo. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Normalmente eu começo com os indicadores operacionais dos fundos imobiliários. Você que é inscrito no canal está acostumado a esse formato, né? Mas vou fazer um pouco diferente esse início de vídeo ali para o caso do HCTR. Eu vou tirar dois retratos ali em janeiro de 2024 e janeiro de 2025, né? O relatório publicado em cada um desses meses, e comparar ali alguns ativos chaves ali que eu achei interessante mostrar para vocês. Então, começando aqui uma lista de ativos filtrados, aí já começa uma pequena dificuldade, né? Em janeiro de 24 ele usava uma anotação, né? Adimplente em waiver, que nada mais é que ativos que não estão pagando, foi negociado o adiamento de alguns pagamentos, sinalizado em verde, amarelo em negociação e vermelho vencimento antecipado. Já em janeiro de 25, no relatório dele, ele apresenta em dia, como verde, em carência de juros, ou seja, aquela situação que antes era adimplente em waiver virou carência de juros, e vermelho inadimplente. Então, temos aqui um grupo inicial do circuito de compras Brasil Parques, né, em negociação e waiver, né, até o Gran Viver 2 ali, né, e eles seguem, né, um cenário ali de carência de juros, ou seja, esses ativos eles negociaram e até o momento, né, ainda não foi o momento em que eles devem voltar a pagar os juros aí das suas dívidas. Agora, esse grupo aqui do loteamento Goiás, em Ingleses Beach, ele saiu de uma situação em que estava em waiver e adimplente, e todos eles ficaram inadimplente em janeiro de 25. Aqui temos também o STX e o loteamento NG30, que saíram também numa situação semelhante. Então, esses ativos ali, né? Aqui tendo um exemplo dele, o loteamento Goiás, e GPM mais 13%, 13 a 19,5%, né? Então, são 10 empreendimentos no estado de Goiás, tem uma inadimplência acumulada de 7,3%, são 5.800 lotes. Aqui o shopping ingleses, né? IPCA mais 10 a 17,5%, é um empreendimento ali na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, Santa Catarina. Tem uma inadimplência de 1,4%. STX, a IPCA mais 14%, que é uma empresa de desenvolvimento imobiliário, né, inadimplência de 1,4%. E o loteamento NG30, são loteamentos localizados em Caldas Novas, Goiás, com inadimplência de 11,9%. Somando esses ativos ali, a gente tem 23,3% do patrimônio. Então, pegando esse extrato desses ativos, né, que estão aí nessa situação, né, nessa lista, são 23% do patrimônio líquido do HCTR, que podemos enxergar como ativos em que tivemos uma piora de situação ao longo de um ano. E somente para sermos justos, né, em relação ao fundo, né, temos também uma lista de ativos listados aqui: Solar das Águas, Eco Resort, Búzios Beach, OP Resort,
todos multipropriedades que estavam em negociação há um ano atrás e hoje eles se encontram em dia com o pagamento. Então, são ativos em que houve essa negociação, já passou o tempo negociado, já voltaram a pagar e por enquanto seguem adimplentes. Só que a soma desses ativos aqui são 5,4%. Então, é uma fatia menor ali do patrimônio do HCTR que hoje está num cenário melhor do que estava há um ano atrás. Vamos trazer então a divulgação de resultados. Temos ali a DRE e o fluxo de caixa do fundo. A gente tem ali no fluxo de caixa juros, né, de 4.300 e 2.900, né, juros e amortização, 3.300 devido à venda do CRI Carvalho Hosking, né, por 3.300. Na área de dividendos, a gente teve 826 mil recebidos e o pagamento de 610 por HCST11 para andamentos das obras do projeto CETIM. Então, o fundo ele gerou um resultado de 34 centavos por cota, né, e ele distribuiu zero. Então, aqui temos o motivo, né, um ofício da CVM, e aí, por conta disso, para equilibrar ali os resultados, ele teve que fazer essa retenção, né? Não distribuir o resultado. Aqui tem alguns comentários adicionais sobre o aporte, né, e a venda do CRI, o aporte no HCST11, né, e a venda. E alguns outros detalhes que vale a pena serem comentados. O shopping, o circuito de compras, né, teve 550 locações novas, né? Precisamos acompanhar essa evolução para ver se essas locações não são também a questão do fim de ano, né? Falando em fim de ano, né, o Gramado Parques intensificou ali sua campanha e segue ali com uma mobilização forte aí para esse fim de ano nos seus parques e hotéis, né? E aí o fundo, né, colocando aqueles comentários gerais, né, da administração. Então. E aqui temos o histórico, então ele vinha pagando ali 36, 39 e pagou zero em dezembro, fechando o ano ali, né, com esse pagamento. Ele teve um pagamento mais alto em junho, de 53 centavos, e depois manteve ali esse pagamento aí de 30 e poucos centavos por cota. Trazendo um pouco do histórico de rentabilidade, né? A cota patrimonial lá embaixo, em laranja em cima, né? A gente tem o HCTR com os seus dividendos. E ele é um fundo que até 2022 podemos dizer que ele teve um desempenho bastante interessante. Depois ele praticamente estagnou ali na sua rentabilidade. E o fundo segue com a sua carteira, 84% em CRIs e 15% fundos imobiliários, né? Indexador, a maior parte ali IPCA, né? 91%. Aqui a gente tem uma segmentação, os fundos mais relevantes ali, né? São o XBXO11, que basicamente é o circuito de compras, né? Uma grande parte do patrimônio, né, principalmente de CRI, está alocado em multipropriedades, né, e setor hoteleiro. Então, são setores ali que sofreram muito durante a pandemia e por esse motivo aí também impactou de maneira bem relevante ali o resultado do fundo. E temos aqui essa lista, esses são os ativos, né, os 10 ativos que compõem o portfólio do fundo, com maior nível de inadimplência. A gente tem um ali com 23,9%, né, mas temos aí as diversas níveis aí de inadimplência dentro do portfólio. São as inadimplências mais relevantes. E aqui a gente tem uma notícia também, uma divulgação do HCTR11 de ajuste negativo, né, no seu patrimônio líquido, em 3,5%. É aquela reavaliação que é feita dos ativos, né, e isso reduziu em 3,5% o patrimônio líquido. Aqui são os dados do HCTR11, né? O primeiro dado ele pode enganar principalmente aí os iniciantes e descuidados, né? Com 21% de dividend yield,
mas a gente sabe que esse dividend yield é a custa ali de uma perda grande de valor da cota, né? Pode ver ali que ele saía na casa dos 120, quase 150 reais, né? Chegou no pico ali e hoje está sendo negociado na casa de 20. Aqui temos o rendimento médio, é um desconto gigantesco em relação ao patrimônio líquido, né? São 0,18 só, né, o valor de mercado. Então, é um fundo ali que está muito descontado, né? E o desconto aconteceu por conta disso, né? Ele vinha pagando ali um valor bom, principalmente 20 e 21 por cota, e depois foi só ladeira abaixo e ele caiu bastante. E por conta disso, né, do não pagamento em dezembro, né, teve um movimento forte de preço da cota, né, para vocês verem como isso varia, né? E agora em janeiro, como ele pagou praticamente o equivalente a 2 meses, né, houve uma recuperação também intensa de valor de cota. Então é um fundo ali que está oscilando muito, né? O mercado bastante tenso aí, principalmente com o resultado de outros fundos similares, como o DEVA 11, né? O Tordesilhas, né? Tord 11, que tiveram aí desvalorizações bem fortes ali ao longo dos últimos tempos. E aqui a gente tem uma lista então desses ativos, né, para verem como o HCTR está descontado, né? Ele está em 0,18, o Tordesilhas que não está pagando dividendos, ele está em 0,14. O DEVA, o VSLH, né? Eles estão na casa aí de 0,27, 0,29. Então, é um fundo HCTR que sofreu muito ali, né? Por conta das quedas. E aqui dois fundos um pouco mais normais ali, o CPTS e o RSR, né? Você percebe que eles já pagam uma faixa de dividend yield mais baixa, né? Mas também seu valor de cota está na casa do 0,80. Então, aqui temos a queda do dividend yield. O HCTR, né, é um fundo também que chama atenção, ele tem um bom nível de liquidez ainda, né? São 151 mil cotistas, é um número grande. E um patrimônio, né, mesmo com esse ajuste do patrimônio líquido, na casa de 2,5 bi. E aqui temos o resultado, quem investiu há 1 e há 2 anos, pegou toda a curva de subida aí da cota, né, perdendo aí 30% e 68%. Mesmo recebendo alguns dividendos ali, né, acabou sendo um péssimo resultado para o investidor. Só curiosidade, né, o dividendo recebido, o dividend yield, em 1 ano é maior do que em 2 anos, porque quando você compra aqui, essa simulação é você comprando a cota, né? Então, uma cota mais cara, você divide os dividendos pelo seu custo, né? Um dividend yield é um cost. Então, por isso que se você compra a 100 e depois ou compra 50, né, o seu dividend yield ele vai ser o dobro numa situação em relação a outra. Só por conta disso. Pode chamar atenção ali, né, mas é um detalhe curioso aí a respeito do HCTR. E finalmente vamos falar dos pontos positivos e negativos do HCTR11. Do lado positivo, algumas poucas operações apresentaram melhora de situação no último ano. A não distribuição em dezembro assustou o investidor, mas poderia ser algo pior do que realmente era, né? Então veio uma distribuição em janeiro de 25 maior que recuperou ali essa não distribuição em dezembro. Lógico que o investidor pensou, né, de início que pudesse ser algo semelhante ao Tordesilhas, ele deixar de pagar dividendos, né? Alocações de 10% dos boxes no circuito de compras, né? Não deixa de ser uma notícia positiva, já que em breve ali vai passar esse waiver ali, o circuito de compras vai voltar a pagar juros para HCTR, então é bom que a empresa esteja, né, numa situação financeira melhor, mas faço a ressalva que pode ser somente uma questão sazonal, né? Tivemos o fim de ano, a gente sabe que shoppings, né, essa parte de comércio ali no fim de ano normalmente é bem mais movimentada. Do lado negativo, a gente tem diversas operações que pioraram ao longo do ano, então 23% do patrimônio. O cenário desafiador para vários devedores do portfólio, então segue um cenário econômico desafiador. Vários ativos com inadimplência relevante, queda de valor da cota puxado pela queda de distribuição do fundo, né, ao longo dos anos. Isso daí é um ponto também que não podemos deixar de considerar.
E no final, né, o meu comentário pessoal, né, não é recomendação de investimento. Se você está fora do HCTR, melhor não entrar. É um fundo bastante complicado, que tem um portfólio bem em situação bem complicada, né? E para gerar resultado, basicamente, o fundo precisa que esses inadimplentes ou que negociaram o adiamento do pagamento tenham condição e voltem a pagar de fato o fundo, né? Então, temos aí diversos ativos, são ativos complicados, que não estão gerando receitas suficientes para as empresas donas desses ativos, né, que têm essas dívidas das quais o HCTR tem parte. Então, ah, no fundo, né, a gente precisa ter uma certeza muito maior, né, de recuperação de principalmente alguns ativos estratégicos do portfólio, para de fato ponderar que pode voltar, que o HCTR possa voltar aí a um patamar um pouco melhor. Se isso não acontecer, né, de fato o HCTR vai ficar onde está, né? E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.